Álgebra. Bom, só de ouvir essa palavra, para muita gente já vem aquela lembrança da escola, regras, umas letras misteriosas no meio dos números e, vamos ser sinceros, uma certa frustração. Mas e se eu te disser que por trás dessa matéria, que talvez tenha sido um baita desafio, existe uma história humana simplesmente épica? É uma jornada que começa com problemas super concretos, tipo como contar ovelhas, e leva a gente até a base do pensamento que hoje move o mundo da tecnologia. Vamos mergulhar nessa história? Essa pergunta é clássica, né? A gente fica com aquela sensação de que a álgebra é só um monte de passo a passo mecânico. Ficar mexendo com x e y para lá e para cá, sem ter um propósito muito claro. Bom, saiba que essa experiência é super comum. Tanto que os pesquisadores da área de educação já identificaram esse problema faz tempo. E eles até deram um nome para isso, olha só, transformismo algébrico. É exatamente essa ideia de ensinar álgebra como se fosse um jogo de seguir regras e propriedades para chegar numa outra expressão. Quase um quebra-cabeça artificial, sabe? Que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. E essa citação aqui, ela resume a coisa toda de um jeito brilhante. Por muito tempo, o foco ficou na linguagem da matemática, em escrever a equação do jeito certo, em vez de cultivar o pensamento que ela deveria inspirar. Mas aí fica a pergunta, se na escola a álgebra virou essa coisa tão abstrata, como foi que ela começou? E a resposta para isso leva a gente para uma época em que a matemática não era uma matéria de prova, mas sim uma ferramenta para resolver os problemas mais práticos e urgentes da vida. Pensa só, por milhares de anos, em várias civilizações pelo mundo, a matemática era isso aí, uma forma de controlar a colheita, cobrar impostos, construir templos gigantescos ou, no Egito, remarcar as terras férteis depois que as cheias do rio Nilo bagunçavam tudo. Era uma matemática totalmente conectada com a necessidade real, do dia a dia. Só que aí aconteceu uma coisa revolucionária. Um salto de conceito que não era sobre fazer novos cálculos, mas sobre uma forma completamente nova de pensar. E essa revolução teve seu epicentro na chamada Era de Ouro Islâmica. Tenta imaginar a cena. Bagdá, século IX. Um centro intelectual super vibrante, a Casa da Sabedoria. Lá, o conhecimento do mundo antigo, grego, indiano, babilônico, era traduzido, estudado e, o mais importante, era combinado. Foi nesse verdadeiro caldeirão de ideias que a matemática deu um passo gigantesco. Foi lá que um estudioso persa, o Al-Khwarizmi, escreveu um livro que mudou tudo. E do título desse livro, Al-Jabar, veio a palavra álgebra. O termo original significava algo tipo a restauração ou a reunião das partes quebradas, que descrevia o ato de mover um número de um lado para o outro da equação para restaurar o equilíbrio. Mas o que ele fez foi muito, mas muito mais do que só dar nome a um processo. Pensa nesse padrão aqui, bem simples. 5 ao quadrado dá 25, certo? Que é 1 a mais do que 4 vezes 6. 6 ao quadrado é 36, que é 1 a mais que 5 vezes 7. Funciona sempre, mas testar caso por caso não prova que isso é uma regra universal. Como é que se expressa a ideia por trás de todos os números de uma vez só? E é aqui que está o grande pulo do gato. Antes, a matemática resolvia problemas específicos, um de cada vez. O que o Al-Khwarizmi fez foi criar uma linguagem para descrever os padrões por trás dos números. Em vez de resolver um problema, ele criou um método para resolver todos os problemas daquele tipo. A álgebra virou uma linguagem universal para generalizar as coisas. E essa forma nova e super poderosa de pensar, claro, não ficou parada. Ela deu início a uma incrível corrida de revezamento de conhecimento que atravessou culturas e séculos. Só que, para a álgebra realmente decolar, outra invenção foi fundamental, o sistema numérico que a gente usa hoje. Desenvolvido na Índia, o sistema decimal, com as posições dos números e incluindo a ideia genial do zero, era a tecnologia de cálculo perfeita para essa nova matemática. Porque, olha, imagina a dificuldade que era fazer conta na Europa medieval com algarismos romanos. Tenta somar CXV3 com XLV4. Não é nada intuitivo, né? Era um processo lento, confuso e que dava margem para um monte de erro. Agora, olha a diferença. O sistema hindu-arábico transforma essa conta super complicada em algo quase instantâneo. E essa simplicidade não era só uma questão de conveniência, não. Foi uma verdadeira revolução na capacidade de calcular da época. A matemática ficou mais acessível e poderosa do que nunca. E essa jornada do conhecimento é fascinante. A inovação nasce na Índia, é adotada e ampliada pelos estudiosos do mundo islâmico, e séculos depois, um matemático italiano que a gente conhece como Fibonacci, que viajou pelo norte da África, leva esse sistema para a Europa e muda o jogo completamente.
A chegada dessa nova linguagem e dessas novas ferramentas causou uma verdadeira explosão de interesse. Na Itália da Renascença, a matemática virou um espetáculo. Tinha gente que se reunia em praça pública para assistir duelos intelectuais, onde os matemáticos se desafiavam para ver quem resolvia as equações mais cabeludas da época. E tudo isso traz a gente de volta para a nossa pergunta lá do início. Se a história da álgebra é tão rica, tão focada numa nova forma de pensar, qual é o verdadeiro objetivo de aprender isso hoje em dia? A resposta está toda nesse conceito aqui, o pensamento algébrico. Não tem a ver com manipular símbolos mecanicamente, como no transformismo algébrico. O lance é desenvolver um jeito de estruturar o nosso raciocínio. Então, o ponto central é este. Pensamento algébrico é a habilidade de olhar para um caso específico e enxergar a regra geral por trás dele. É encontrar o padrão, no meio da bagunça. É conseguir modelar uma situação do mundo real com uma equação. É raciocinar sobre estruturas e não só sobre números soltos. Essa é a verdadeira habilidade em jogo. No mundo que exige cada vez mais pensamento lógico, pensamento abstrato, a álgebra, quando a gente entende o seu propósito original, não é só sobre achar o valor de x, é sobre treinar a nossa mente para resolver problemas complexos, uma habilidade que é essencial em qualquer área da vida. Então, da próxima vez que alguém falar em álgebra, talvez valha a pena olhar um pouco além das regras. A verdadeira história dela não é sobre encontrar respostas, mas sim sobre construir uma das ferramentas de pensamento mais poderosas que a humanidade já conseguiu criar.